É o que você leu aí no título desse vídeo. O Fluminense poderá definir o ano de 2025 em 5 dias. De 365 dias do ano, o Fluminense poderá definir todo o seu 2025 no período entre sexta e terça-feira. Sim, nesse período, o Fluminense enfrenta o Fortaleza no Maracanã e enfrenta o Criciúma no Maracanã. Eu vou colocar a tabela aqui na tela, os resultados de ontem para você ver, e vou te explicar por que eu tô falando isso. Mais do que nunca, só depende da gente. Eu sei exatamente o que você pensou nesse momento. Aí é que tá o problema, André. Depender da gente. É mais fácil a gente contar com a ajuda dos outros do que com a gente. Eu concordo com você que o Fluminense realmente tem decepcionado bastante a torcida. Nós somos apenas o 14º colocado como mandante. Nação flamenguista, os tricolores ligaram o sinal de alerta de vez, né? É agora o tudo ou nada, né? É por isso que eles comentam aí, né? Que esses 5 dias aí pode ir do céu ao inferno, do inferno ao céu, né? São jogos decisivos, onde define o ano do Fluminense, né? Vale ressaltar aqui que o Fluminense era cotado para ser campeão de tudo, né? Dado como favorito. Pode terminar rebaixado para a Série B. Isso aí seria um desastre, né, para o Fluminense, né? É um clube que o ano passado foi campeão da Libertadores, né? E esse ano aí pode chegar ao ponto de ser rebaixado, né? Coisa que os tricolores não querem, né? Entra em pânico, entra em desespero, com razão, né? O Fluminense, para mim, seu maior culpado da sua situação se chama Fernando Diniz, né? Treinador fraco, treinador que para mim é um dos mais fracos do Brasil e levou ao Fluminense nesse desespero total que tá agora, né? Podendo completar o ano na segunda divisão, né? Pois é, pessoal, e os tricolores vêm a público, né? Solta o verbo, aponta os culpados. A gente sabe que o pânico que eles estão passando agora, né, é um sentimento terrível, né? De ir para a segunda divisão, né? Vamos trazer o corte aqui. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? O canal Sentimento Tricolor, o link vai estar na descrição. Vamos escutar as palavras dele aí. No final do vídeo eu deixo a minha opinião, nação. Vamos lá. Bom, galera, todos os jogos que interessavam ao Fluminense nessa rodada já aconteceram. Hoje, nessa quinta-feira, dia 21 de novembro, vai ter o jogo do Vasco contra o Internacional em São Januário. Jogo que não interfere em nada pra gente, porque o Vasco não vai cair, o Vasco não tá nessa briga, assim como o Corinthians também não tá. Então é um jogo que não interfere em nada e a rodada ajudou. Por incrível que pareça, o Fluminense tinha tudo para entrar na zona do rebaixamento nessa rodada que aconteceu na quarta-feira, feriado, dia 20 de novembro, mas não entrou. Então é o seguinte, é o que você leu aí no título desse vídeo. O Fluminense poderá definir o ano de 2025 em 5 dias. De 365 dias do ano, o Fluminense poderá definir todo o seu 2025 no período entre sexta e terça-feira. Sim, nesse período, o Fluminense enfrenta o Fortaleza no Maracanã e enfrenta o Criciúma no Maracanã. Eu vou colocar a tabela aqui na tela, os resultados de ontem para você ver, e vou te explicar por que eu tô falando isso. Mais do que nunca, só depende da gente. Eu sei exatamente o que você pensou nesse momento. Aí é que tá o problema, André. Depender da gente. É mais fácil a gente contar com a ajuda dos outros do que com a gente. Eu concordo com você que o Fluminense realmente tem decepcionado bastante a torcida. Nós somos apenas o 14º colocado como mandante. Fazendo 99% dos seus jogos no Maracanã. Que eu me lembre, nesse Campeonato Brasileiro, o Fluminense jogou no Espírito Santo uma vez contra o Atlético Mineiro. Teve algum outro jogo do Brasileiro que o Fluminense tenha feito fora do Maracanã esse ano? Não me recordo, tá? Admito que a minha memória é falha, mas eu não me recordo. E mesmo assim, nós somos apenas o 14º colocado como mandante. Vamos enfrentar o Fortaleza, que é um dos principais mandantes do Campeonato Brasileiro. Não é o principal, não é o melhor, mas está naquele bolo ali dos melhores. Então, assim, teremos um jogo dificílimo, mas o Fluminense ele tem que fazer tudo que ele não fez esse ano ainda, se entregar, dar a vida
raça, vontade, disposição, entrega, jogar um futebol minimamente de qualidade e vencer o Fortaleza. Não tem jeito, pessoal. Não tem jeito. Vence o Fortaleza, vence o Criciúma, 90% dos nossos problemas estão resolvidos. O Fluminense vai ter aí mais 3 jogos para conquistar 2 pontos e fecha a temporada 2024 garantido na Série A 2025. Eu vou mostrar isso para você aqui na sequência, tá? Só queria me apresentar para quem tá chegando agora, sempre, todo dia chega gente nova aqui no canal. Para mim, para minha família, é aniversário do meu filho mais velho, do Andrezinho, meu clone, o PVC Mirim, faz 14 anos hoje, daqui a pouco vai estar assumindo aqui as carrapetas do canal. E agora sim, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Os resultados da rodada de ontem. E o que o Fluminense... Tabela de classificação e o que o Fluminense precisa aí para poder resolver a sua vida nos próximos 5 dias, tá? O Corinthians venceu o Cruzeiro por 2-1, Cruzeiro do Fernando Diniz. Cruzeiro reserva, totalmente focado na final da Sul-Americana. Então, assim, era um resultado esperado. E o Corinthians, como eu já vinha dizendo há muito tempo, Corinthians não cai. Corinthians fez 44 pontos, tá matematicamente fora de qualquer risco de Série B e tá brigando agora por vaga na pré-Libertadores. Como você pode ver ali, o Cruzeiro é o 7º colocado com 47, o Corinthians é o 9º colocado com 44, entre eles ali tem o Bahia em 8º com 46 pontos. Então o Corinthians com 5 vitórias seguidas, ele saiu da zona do rebaixamento por briga de Libertadores. Era isso que o Fluminense deveria ter feito, era isso que eu esperava desses jogadores. Mas eles foram incapazes de entregar isso pra gente, infelizmente. O Red Bull Bragantino empatou com o São Paulo. Fiquei torcendo muito pro São Paulo ali. Foi um jogo que o Red Bull Bragantino teve diversas chances de vencer a partida. Marcou um ponto que eu não esperava, não estava na minha projeção, mas não deixa de ser um resultado importante, porque o Red Bull jogou em casa, né? Então, como mandante, normalmente a gente espera que o mandante vença. Então, o Red Bull perdeu 2 pontos jogando em casa, conquistou um pontinho. Tá ali com 37 pontos também. São 3 clubes com 37 pontos, conforme você pode ver na tabela. Mas o resultado pode ser considerado bom. Até porque se o Bragantino tivesse vencido o São Paulo, teria ultrapassado o Fluminense. Assim como o Criciúma, que no primeiro momento eu achei que o resultado ideal era um empate entre Criciúma e Vitória, até porque a sequência do Vitória é muito difícil, mas analisando apenas que a gente deve secar os times que estão atrás da gente, foi um resultado muito importante. E entre nós aqui, tá? O Vitória não vai cair. O Vitória não vai cair. O Vitória teve 4 confrontos diretos. O Vitória enfrentou 4 times que estavam brigando ali embaixo para fugir da Série B. O Vitória só perdeu pro Corinthians. O Vitória ganhou do Fluminense, apesar do pênalti Mandrake, mas ganhou o jogo. Na prática, somou 3 pontos. O Vitória ganhou do Atlético Paranaense na Arena da Baixada e o Vitória ganhou do Criciúma em Criciúma. Ou seja, uma equipe que joga contra Atlético Paranaense e Criciúma fora de casa e vence os 2 jogos, mostra força, mostra qualidade. E apesar de não estar livre matematicamente, está com 41 pontos, eu acho que o Vitória não cai, tá? O CAP, como já esperado, venceu o Atlético Goianiense por 2-0, foi a 40 pontos. O Fluminense pode voltar a empatar com o CAP se vencer o Fortaleza, tem que vencer o Fortaleza. Bahia e Palmeiras não interessavam nada pra gente. Grêmio e Juventude, cara, resultado inesperado esse aqui, não o resultado, o que estava acontecendo até os 48 minutos do segundo tempo, quando o Juventude vencia o Grêmio por 2-1. A gente fez react aqui, tava assistindo juntos, eu e vocês, e cara, desesperador. Não basta sofrer com o Fluminense, tem que sofrer com outros clubes também. O empate acabou sendo um bom resultado, porque o Fluminense vencendo o Fortaleza, ele vai a 40 pontos, empata com o Grêmio, com o mesmo número de vitórias, mas tem um saldo de gols pior. Mas o Fluminense fica empatado com o Grêmio. E passa o Juventude, que tem 38 pontos. Ou seja, esse resultado de empate, por mais que num primeiro momento eu estava torcendo pro Grêmio, porque o Juventude estava empatado com a gente com 37 pontos, o resultado de empate segurou os 2.
Então o Fluminense tem possibilidade de ultrapassar o Juventude e empatar com o Grêmio, que é mais uma equipe que eu já tinha tirado da briga pelo rebaixamento, mas que vai brigar, pelo visto, até a última rodada aí para não cair para a Série B. Atlético Mineiro e Botafogo não interessam a gente, o jogo terminou 0-0. O Flamengo venceu o Cuiabá por 2-1, Cuiabá já rebaixado, também não interessa nada. O Vasco hoje enfrenta o Internacional, também não interessa em nada pra gente. O Vasco tem 43 pontos, não cai mais. E o nosso jogo fecha a rodada sexta-feira, 21h30, Fluminense e Fortaleza. Rapaziada, é o seguinte: o Fluminense vencendo Fortaleza, ele vai a 40 pontos. O primeiro time da zona do rebaixamento, ele tem 37, como você pode ver aí. Eu não sei porque que o simulador do GE não tá dando a opção aqui de marcar aqui o resultado do Fluminense. Deixa eu dar um enter aqui pra ver se... não tá sendo possível marcar aqui, ó. Deu algum bug aqui, não tá sendo possível marcar o jogo do Fluminense, tá? Mas o Fluminense vencendo o Fortaleza, ele vai a 40 pontos. Vai empatar com o Atlético Paranaense e Grêmio. No saldo de gols, a gente fica atrás do Atlético Paranaense e do Grêmio. Mas não importa, esqueça a posição na tabela. Pense apenas na posição que o Fluminense... na pontuação que o Fluminense vai abrir para a zona do rebaixamento. Por que os próximos 5 dias vão definir o nosso futuro? Venceu o Fortaleza, que é dificílimo, eu sei, vai a 40. O Criciúma é o primeiro time na zona, tem 37. Próxima rodada, como você pode ver aqui ao lado, o Fluminense enfrenta o próprio Criciúma. Vencendo o Criciúma, o Fluminense vai a 43. Ou seja, ele vai abrir 6 pontos, meia dúzia de pontos para a zona do rebaixamento, faltando apenas 3 rodadas para acabar o campeonato. Vai faltar Atlético Paranaense, Cuiabá e Palmeiras. O Fluminense vai abrir 6 pontos para a zona do rebaixamento, faltando 9 pontos a serem disputados. É praticamente a garantia da permanência na Série A. Não é a garantia, porque com 43 pontos não está garantido. Mas ele vai precisar de 1 ponto, 2 no máximo, em 9 a serem disputados. Então, rapaziada, Fortaleza e Criciúma, o Fluminense tem que vencer esses jogos. Tem que superar e tem que vencer. Aí, André, pro Fluminense abrir 6 pontos, depende dos outros, não depende de nada. O Criciúma é o primeiro time da zona com 37. O Fluminense vai enfrentar o Criciúma. Ganhou, vai a 43. Tem o Bragantino, André, que também tem 37. Olha quem o Bragantino enfrenta, pessoal. O Bragantino enfrenta o Internacional no Beira-Rio. O Internacional é o melhor time do retorno. É uma das melhores equipes do Campeonato Brasileiro. Hoje ocupa a 5ª colocação. Se vencer do Vasco, pode vir a empatar com o Flamengo ali no número de pontos. E aí o Inter vai ter uma vitória a menos, vai continuar na 5ª colocação, mas com a mesma pontuação do Flamengo, está no G4. O Internacional ele precisa dessa vitória diante do Red Bull Bragantino. Então, o Bragantino tem 37. O Criciúma tem 37, já jogaram na rodada. O Fluminense vai jogar com Fortaleza e na próxima rodada enfrenta o Criciúma. Ou seja, essa é a vantagem de você ter confrontos diretos. É o famoso jogo de 6 pontos. Porque quando você não enfrenta um adversário direto, como nessa rodada, a gente vai enfrentar o Fortaleza, que disputa outro campeonato, disputa o campeonato do título, a gente disputa o campeonato do rebaixamento, o Fluminense ele tem que torcer pro Criciúma perder o seu jogo, o Fluminense tem que torcer pro Red Bull Bragantino perder seu jogo, o Fluminense tem que torcer pro Juventude perder seu jogo. Quando você enfrenta um adversário direto, você não precisa torcer pro adversário perder, porque você vai enfrentá-lo. Então basta você ganhar. Você soma 3 pontos e você impede que teu adversário some 3 pontos. Então, assim, resultado crucial as 2 vitórias diante do Fortaleza e do Criciúma. Tá? O Fluminense soltou uma parcial agora há pouco, antes de eu começar a gravar esse vídeo aqui. Mais de 25 mil ingressos já foram vendidos. Temos setor popular no Maracanã, custando 10 a inteira, 5 a meia. Se você puder garantir o seu ingresso e apoiar o Fluminense, vai ajudar bastante. Tá legal? Muito obrigado você que chegou até aqui. Nação, a situação do Fluminense é preocupante, né? Principalmente porque quando foi começar o Campeonato Brasileiro, quando foi começar as principais competições do futebol brasileiro e sul-americano, o Fluminense era colocado como o quê? Grande favorito, né?
e pode terminar o ano como principal clube, eu acho que um dos principais clubes do futebol brasileiro, né? Rebaixado, né? Pois é, né? Pode terminar rebaixado para a segunda divisão, né? A disputar a Série B o próximo ano, né? Eu digo que o futebol brasileiro é muito, muito competitivo, né? Às vezes a gente queria apontar um favorito antes mesmo de começar as principais competições. Requer muito cuidado, né? Todo ano, principais os principais times, né? Que é apontado como favorito, né? Sempre. Flamengo, Palmeiras. Aí eles começam a tirar alguns times, né? Fluminense, né? Foi apontado porque era o atual campeão da Libertadores, né? Foi apontado como favorito, né? Internacional, Grêmio. Desses times aí que a gente viu que foi apontado, 2 passou o ano todinho levando sufoco, né? Foi justamente o Fluminense e o Grêmio, né? Eu sei que tem muitos tricolores, né, que não querem ver o Fluminense da segunda divisão, mas eu volto a dizer o que disse no início do vídeo. Né? Para mim, o principal culpado para o Fluminense chegar a esse momento aí, nas últimas rodadas, podendo ser rebaixado, se chama Fernando Diniz, pessoal. Desculpa aí, pessoal. Por que Fernando Diniz? Que é um treinador fraco. Treinador fraquíssimo, né? E os tricolores acharam porque ganharam a Libertadores, a gente sabe como foi. Não adianta que a gente querer esconder nem passar pano. A gente sabe como foram os 2 jogos contra o Internacional. O Fluminense passou. A gente sabe como foi o jogo com um dos piores times da competição, que era o Boca Juniors, que foi a final. A gente sabe como foi. E quando ganhou, mil maravilhas, né? Todo mundo dizendo que foi mil maravilhas, que o Fluminense jogou demais, que era o time a ser seguido no futebol brasileiro. E eu sempre dizia, calma, pessoal. Calma que Fernando Diniz é um treinador fraco. Foi pro Mundial, passou vergonha. E se o Fluminense continua com o Fernando Diniz, já fazia algumas rodadas que o Fluminense já estava na segunda divisão. A verdade é essa, né? Fernando Diniz está aí. Foi pro Cruzeiro. Ele não consegue ganhar lá no Cruzeiro, né? Não porque a filosofia de jogo dele é sair tocando lá de trás. Tudo bem, dependendo do adversário, você sai tocando, envolver o adversário. Mas os times de Fernando Diniz, eu nunca vi ele ganhar um jogo começando a jogada de trás. Eu já vi perder. Perder eu já vi bastante, né? E pelas contratações que o Fluminense começou a fazer ao longo da temporada, pessoal, a gente viu que a carruagem não estava certa, né? Por exemplo, Renato Augusto. Contratou o Renato Augusto, ele não joga no Fluminense, né? Quer dizer, Renato Augusto, Felipe Melo, Marcelo, Ganso. É aquele jogador que não é constante, tem uma jogada, passa 6, 7 jogos sem fazer outra. Cano, péssima fase. Por isso que eu digo, na hora de apontar os favoritos, temos que fazer uma análise completa, né? Qual é o time, qual é o treinador, quem é o elenco, né? Peça por peça. Para depois não se decepcionar, como fizeram a mídia aí, né? Botando o Fluminense como grande favorito a ganhar todas as competições. O Fluminense não vai para a Libertadores o ano passado, o ano que vem. O Fluminense tá à beira do rebaixamento, passando sufoco, né? E agora? Flamengo. Flamengo venceu o seu jogo, 2-1, quarta posição do campeonato. O Flamengo não tivesse perdido alguns jogos besta, que eu chamo até assim, poderia sim estar disputando o título. E quem é a culpa? Treinador. Tivesse trocado o treinador antes, o Flamengo hoje estava brigando pelo Campeonato Brasileiro. Não trocou. Deixou um treinador que, para mim, é um dos piores do Brasil. Chama Tite, né? Primeiro que ele não é ele que treina, é o filho, né? O cara que não tem retrospecto, não conhece nada de futebol.
Felipe Luiz chegou, mudou da água para o vinho, a gente pode dizer, né? Então, a expectativa para o próximo ano, pessoal, é muito boa, né? Muito boa, que ele faça uma boa pré-temporada, que faça as contratações pontuais, os jogadores que estão lesionados que voltem, para o Flamengo começar próximo ano com o pé direito, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal Fla News, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima.